Seu Roberto, Ei, já pode começar. já gravou? Tá gravando? Tá gravando. É porque não apareceu para mim aqui que está gravando. Então vamos lá. Agradecer a Jesus esta mesma oportunidade de outras noites de estudo sobre a vossa misericórdia, Jesus. Estaremos hoje estudando no livro No Mundo Maior. É mais um conhecimento que adquirimos. É mais um dever, mais uma obrigação de colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigação maior de divulgá-la. Emmanuel nos diz a caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a divulgação. Então, como espíritas que somos, estamos incluídos nessa obrigação. O aprendizado de hoje com o nosso mediador seja de fácil acesso a cada um de nós. As nossas mentes se ampliem para que possamos absorver o que estudarmos na noite de hoje. Jesus amado, como sempre te pedimos, envolva os nossos irmãos contaminados por este vírus e os outros vírus que estão chegando. Os que guardam os leitos doentes, derrame a tua paz sobre aqueles que se encontram em fase terminal. Ao vir a óbito, que chegue com paz este óbito, com tranquilidade, para eles e para seus familiares. Abençoe a nós que aqui estamos, os que ainda chegarão, os que por qualquer motivo não poderão chegar. Nós precisamos, todos nós, receber as tuas bênçãos, receber o teu amor, receber a tua orientação. Somos todos espíritos doentes e carentes. Fica conosco, Senhor, nos envolvendo, nos agraciando com esse espetáculo que o Espiritismo nos proporciona, que é o estudo. Para que possamos realmente ter condições de que, com garantia, humildade, divulgar, transmitir aquilo que nós aprendemos. Facilitar a todos os irmãos, para que possamos ser a andorinha de divulgação da doutrina, para que um dia a doutrina espírita seja a religião do futuro. Fica conosco, Mestre, nos abençoando e nos envolvendo. E assim seja, e assim se faça, agora e sempre. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz a todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todos. Boa noite, Jorge. Prima. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Não sei quem mais que trocando. Boa noite, Jorge. Bom, hoje nós vamos estudar No Mundo Maior. Nós estamos no finalzinho, né, do capítulo 4, é isso, Elisa? Isso. Qual o parágrafo? Peraí. O Boa noite, pessoal. Boa noite, Marli. Nós sempre voltamos um parágrafo para entendimento melhor.
O parágrafo que nós votaríamos é: o instrutor ouviu-me sereno e respondeu. Na página do livro antigo é 64. No novo é 62. Isso. Então, vamos voltar um parágrafo atrás realmente, né? Que é muito interessante esse parágrafo atrás para a gente entender se instrutor ouviu-me sereno. Né? Tá? Todo mundo já encontrou aí o parágrafo? Não me contive. Interroguei-o. Tinha que ser o André Luiz, né? A curiosidade, assim, roendo unhas. É isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Só assim nós podemos aprender. Então, vamos voltar no parágrafo não me contive, é isso? Isso. Então, vamos lá. Isso está no livro novo, na 61. Seu Roberto, no livro antigo está? 64. 64. Então, vamos lá. Não me contive, interroguei-o, porque os não socorrer com palavras de esclarecimento. O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Bom, para a gente entender, havia um encarnado e um desencarnado. O desencarnado está obsediando muito o encarnado, como sempre, né? Foi vítima e agora era algoz, tá? Queria vingança. E ali ele estava, o encarnado, por não se cuidar também, por não, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? O orgulho e várias coisas que aconteceram, né? E o segredo, digamos assim, do assassinato que ele cometeu estava pesando demais para ele. E abrindo brechas e mais brechas, danificou um pouco o seu corpo físico, mas o desencarnado lá cruel em cima. Né? E o André Luiz, vendo isso, pensou, peraí, né? Por que não vamos fazer uma aulinha de doutrinação em cima dos dois? Né? Vamos lá, olha, Jesus, né, nos avisa, né, aconselha a perdoar, não 7 vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, etc. A doutrinação nossa normal, né? Tentar, de alguma forma, acabar com isso ou amenizar. Era o que o André Luiz queria. Mas, né, o Calderaro vai agora, justamente onde nós paramos, né? Ouvir o sereno e vai responder. Por que não? Que há casos e casos. Tá? Esse negócio a gente fala sobre desobsessão. Alguns livros do Hermínio Miranda são ótimos livros, tem 4 que, inclusive, são casos. A Dama da Noite, eu não me lembro o nome dos 3, não, sei que uma Dama da Noite, né? E são 4 livros que ele fez em reuniões de desobsessão e passou para a gente os casos acontecidos lá, gravou e passou para a gente. O Hermínio Miranda levava tão a sério essas reuniões que ele fazia essas reuniões na FEB, na Federação Espírita Brasileira. E veja bem, ele achou que o clima lá não estava adequado para essas reuniões. Ele tinha uma compreensão sobre reunião doutrinária mediúnica doutrinária, muito além do pessoal da FEB. E ele passou a fazer as reuniões em casa, logicamente, com a equipe, né, de médios escolhidos, e teve excelentes resultados lá. E lá, várias vezes, aconteceu uma coisa, tá? Porque nós falamos na outra aula, não me lembro qual foi o dia, sobre a questão da voz direta, lá de Antioquia. Foi que dia, Elisa? Eu nem me lembro, mas acho que foi na sexta, né? Foi na sexta. Passada do Evangelho de Mateus. Pois bem, o clima ficou tão bom, não vamos fazer essa comparação, mas vamos falar que o clima ficou tão bom nessas reuniões do Hermínio, que aconteciam as coisas interessantes. Às vezes, tá, ele estava na doutrinação, ou outro qualquer que estava na doutrinação, ou um espírito lá do alto, tá, de uma certa situação evolutiva, muito além
né, que nós imaginamos, pedia ao médium para sentar, se preparar. Ele incorporava o médium para, assim, conversar com aquele espírito que estava sendo recebido ali para a doutrinação. Porque, às vezes, o assunto era tão... né? E como ele sabia aprofundar a história, teve um caso lá na casa do Hermínio Miranda, que veio um espírito da época de Jesus, que se sentiu traído. Ele foi um dos 70, tá? Um desses livros, os 4 livros, que eu tenho um aqui até, os outros que eu não estou lembrando não. Histórias que os espíritos nos contaram, A Dama da Noite, daqui a pouco eu vou me lembrando dos outros 2. Ele se sentiu traído por o que aconteceu com ele, quer dizer, logicamente, ficou 2000 anos odiando Jesus. Foi um dos espíritos que foi recebido na casa do Hermínio. Tá? Então, essa questão de mediúnica é uma coisa muito séria, nós temos que levar muito a sério. Tá? Principalmente essa questão da doutrinação. Não é somente o médium receber, não, o doutrinador também tem uma responsabilidade imensa, mas imensa mesmo. Tem que saber lidar, porque é um negócio assim, bem psicológico mesmo. É um negócio que a gente tem que estar muito atento, deixar o espírito falar para poder extrair. Eu já vi muito cada pessoa atropelar o espírito, não deixar falar. Já vi casos quando o espírito vai falar, começam a cantar muita luz nesse ambiente. Eu ficava assim, meu Deus, o espírito ia embora sem falar nada. Foi ali para falar, ele precisava ser ouvido. Tá? E no caso do André aqui, eles precisavam ser ouvidos, mas não na questão do raciocínio. A questão aqui era diferente. É o que o Calderaro vai colocar agora aqui para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Gostaria até de acrescentar Fala aí, João. o porquê que ele tirou lá ele procurou, porque estava havendo uma frequência de pessoas que estavam decaindo muito a onda vibratória, né? Isso estava incidindo. E uma outra coisa, eu estava hoje fazendo trabalho que eu gravo sempre, né, lá para o Rita de Cássia, que a gente estuda lá o livro dos médiuns, sempre à tarde, terça-feira, presencialmente. Então, se eu não me engano, no capítulo 29, no item 341, 42, 43, falando da influência do meio. Porque tem um capítulo específico no livro dos médiuns sobre a influência do meio. Então, é por isso que não se consegue, às vezes, determinados êxitos na elucidação da entidade desencarnada pela onda vibratória. Porque no domínio da mediunidade, deixa eu só enriquecer mais um pouco ainda. O instrutor Aulos, ele explica isso, né? Orientando quanto à reunião privativa, para que se ganhe bastante no contributo. E mesmo assim, com as reuniões estando bem, né, digamos, feita, se não houver, você citou aí dois personagens, o dialogador e o médium. Se o médium não teve porque a preparação, olha, eu tenho me escovado aqui, lendo isso, tanta burrada que eu cometi. Muita burrada. Por quê? Por causa da minha preparação. E êxitos não se conseguia porque eu fui um dos corresponsáveis. E também, você falou, o dialogador, que é o fator principal ainda. Principal. Você citou que a entidade que chega calada e sai muda. E o talento do dialogador é bastante importante para arguir o desencarnado como se estivesse arguindo alguém que está encarnado aqui. É só para enriquecer, ilustrar, né? Para nós todos, isso que a gente está estudando aí. É isso mesmo, Jorge. É como se você vai no psicólogo, o psicólogo chega lá, começa a ler um gibi, uma revista, deixa você lá deitado, sentado, seja lá o que for, né? A pessoa quer botar para fora aquilo que está machucando ela, o espírito, no caso, tá? Que magoa, o ressentimento, né? Quer botar para fora, quer ser ouvido. Isso aí, eu não sou dialogador, mas a gente tem que prestar bem atenção. Fala, seu E o espírito que chega, ele não quer ouvir quanta luz,
ele não quer ouvir falar de doutrina, ele não quer ouvir falar de Jesus, ele não quer ouvir falar de nada quando ele chega. Ele quer falar. E depois que ele fala, nós não estamos aí para cantar, nós não estamos aí para incutir espiritismo, incutir doutrina na cabeça deles. Porque, de repente, eles já conhecem, já sabem. Mas eles precisam desabafar, eles precisam falar. E, às vezes, o orientador começa a colocar a coisa na cabeça dele, de doutrina espírita, disso, daquilo. E o momento não é para isso. O momento não é para isso. Ele tá engatinhando numa nova vida. Ele está engatinhando numa situação de que ele precisa se livrar daquele peso nas costas dele, daquele peso da mente dele. E nós temos que parar para ouvir, deixar ele falar. Deixar ele falar. E muita coisa, esse tipo de coisa, não acontecia muito lá no Maria Vaz. Né? Não acontecia muito no Maria Vaz. Interrompia-se o espírito falando, eu fiz isso algumas vezes, mas na maioria das vezes eu deixava falar. Realmente tem que ter um traquejo muito bom, uma orientação muito boa. Eu tenho uma postura muito boa sobre doutrinação. O diálogo com as sombras nos traz isso com muita facilidade, muito esclarecedor. Eu acho que nós deveríamos realmente pesquisar sobre isso com mais atenção, porque um dia os trabalhos vão voltar e a gente precisa ter isso, de aproveitar esses momentos que nós estudamos e ter isso na cabeça, ter isso guardado dentro de nós para poder usar, para poder colocar em prática lá no nosso dia a dia, quando nós voltarmos. Um dia nós vamos voltar, com certeza. Bom, é isso aí. Nós temos justamente isso, né? Realmente a maioria de nós está aprendendo mesmo. Né? Exatamente. Nós estamos aqui a aprender. Então, errar é humano para qualquer um. Tá? Mas o erro é para ter uma correção futura, né? Isso. Não estamos aqui fazendo crítica alguma. Tá? Nós estamos aqui comentando como, né, nós temos que aprender como agir. Né? É psicologia mesmo. Ver o que vai sair. Extrair o máximo, para em cima daquilo o trabalho. Tá? Mas voltando ao livro, o que acontece? O André Luiz estava olhando isso por uma linha de raciocínio, que é essa linha que é aí do Espiritismo, Jesus, você não deve fazer isso, do raciocínio. A causa, se você fazer isso vai acontecer. Então, o André Luiz estava querendo. Não, é o que ele fala aqui, por que não sustar o braço? Por que não esclarecer? Né? Impedir o atrito, etc. De uma forma assim, verbal, oral. Coração, tá? Talvez nada de coração. Então vamos continuar agora. Ou alguém que mais quer comentar alguma coisa? Ou tá tudo bem? Para a gente continuar? Eu não gostaria de atrelar, atrapalhar o foco do estudo, porque a gente vai ver isso a nossa irmã aqui depois, né? Acho que é a Clara, não é isso? Que dá uma ajudada aí. Ismália. Ismália, né? Cipriano, gente. Eu estava lembrando do Mensageiros, lá do Monteiro, do Belarmino, do Joel, daquele pessoal, né? Aquela turma. Ali, se a gente for analisar, legal, mesmo eles estão orientando, né? Tanto nós que lidamos com a questão, o Roberto foi no cerne do assunto que está sendo, né, analisado. O Vicente, acho que é Vicente, sim, porque ele que leva, né, cada um lá para ouvir os relatores. E a gente tem que extrair essas fontes de informações para nós, tanto o dialogador quanto nós médiuns que produzimos, né, fenômeno. Vamos dizer assim. Porque sem médium você não tem, né, a intercessão dos espíritos manifestar aqui na vida material. Então fica aí um indicativo para dar uma analisada também. Eu, quando presencialmente, nós estudamos lá no Maria Vaz os mensageiros, né? E me veio agora em mente para aludir
a pensar aí, né, o que a gente está conversando aí. É verdade. Mais alguém? Isso aí, Jorge, isso aí tudo que você falou e aquilo tudo que nós estamos falando é para servir de exemplo, não é para incutir na cabeça de ninguém, forçar a cabeça de ninguém, mas incutir na presença dos médios que estão à mesa, ouvindo aquilo que está acontecendo. Eu acho que tudo isso é ensinamento. Eu acho que tudo isso, essas coisas que acontecem, são exemplos que nós precisamos prestar atenção para não partir para esse defeito, para esse erro. Então, é isso aí. Nós temos que estar prestando atenção em tudo, sim. Né? Se nós não estamos conseguindo nos concentrar em alguma coisa, vamos prestar atenção nas outras. Mas vamos prestar atenção não como fofoca. Vamos prestar atenção como orientação, como instrução, porque o médium não pode deixar de ter instrução, não pode deixar de ter orientação. Tá? As meninas não falam nada, só os homens. Hein? Só o time, o lado masculino? Clube do Bolinha? Clube da Luluzinha, nada? Então vamos lá. Elisa está calada, Consuelo, Carol, as Lourdes, Lourdinha e Dona Lourdes, todo mundo calado. E mais a Marli. A Lourdes tem muito a falar sobre isso, que a Elisa tem muito a falar sobre isso, porque ela teve uma participação muito ativa em todos os trabalhos mediúnicos. Então, ela tem exemplos para comentar, para orientar, com certeza. Sim, eu cheguei atrasada, então peguei o bonde andando, então estou quietinha, só ouvindo. Está joia. Olha, gente, eu trabalhei na mesa de desobsessão, não mas como médium. E eu sempre achei, né, que as pessoas que falavam com os espíritos, elas estavam bem, pelo menos as que falavam quando eu estava trabalhando, ajudavam bastante, sim, porque eu teve uma vez que, eu não sei se vocês lembram, eu acho que foi um acidente de avião, não foi? Que se perderam muitos corpos. Eu acho que foi isso, não foi? Eu não sei se Foi no Rio de Janeiro, não foi? Foi. Eu fiquei impressionada com que realmente não estava frio no dia e a sala, o espírito, eu não sei, era um frio, gente, um frio, mas um desespero, uma dor, sabe? Mas aquilo, esse falar dos espíritos, né? Esse desabafar, nossa, era muito importante mesmo. Você sente o alívio no coração, assim, parece que é você ali que está conseguindo botar suas dores para fora. Realmente conseguir falar nessa hora era imprescindível. Era imprescindível. E eles não eram nem obsessores, eles não teve também obsessores na época que eu trabalhei, mas as pessoas que morreram naquele acidente, que não conseguiam sair, que não conseguiam, né, se desvencilhar do lugar onde elas estavam e não conseguia ver os auxiliares por perto, e o auxílio do centro naquela hora foi realmente muito, muito grande mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos. Você voou aí, caiu no mar, viu, Consuelo? Caiu no mar esse avião. Esse avião caiu no mar. Caiu vamos no lá? mar. O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimento menos sublimes, são eles dois infortunados, e nada mais. É uma coisa interessante. Um exemplo aqui, para a gente compreender isso aí. O Marco Aurélio sempre falava para a gente, vamos fazer uma prece, pedir pelo fulano que foi pedido aqui. Mas, olha,
o fulano talvez você não conheça, mas faz de conta que é um parente seu, que é um amigo seu, uma pessoa assim, de tua simpatia, tá? Bota esse sentimento nessa prece. É mais ou menos o que o Calderado está falando aí. Eles são, olha lá, o que ele fala, de raciocínio avançado. Que o espírito resmungar ali, falar ali, não tem resposta. O raciocínio avançado, são inteligentes. Mas o coração não está ligado ao fato. É isso aí que o Calderaro está mostrando a André. E serve muito para a gente. Porque nós temos dois opostos. Né? Ou somos indiferentes e estamos ali ajudando na indiferença, ou então, às vezes, a gente também como é que se fala, entra demais no assunto, assim, envolve demais e também atrapalha. Tá? Assim, o envolvimento atrapalha. E o Calderón está falando, André, tem certos casos que não é para nós. Nós estamos, né? Nós somos um raciocínio, mas sabemos falar, sabemos levar o negócio, mas o coração está distante. E há certos tipos de espírito, Jesus nos fala, para esse tipo de espírito, jejum e oração. Né? Então, eles não estão nessa faixa ainda do jejum e oração. Estão na faixa do raciocínio, assim como muitos de nós ainda. Né? Então, está falando aí, são dois infortunados para eles e nada mais. É um sentimento de pena, não é de compaixão. Ali. E, infelizmente, nós também, na maioria das vezes, agimos assim. Que é um chamado para a gente prestar atenção. Vamos lá? Ou alguém quer falar algo? Eles são pistas, né, Afrânio? Eles quase em todas as situações. Ele sempre falou do coração. Já está colocado aqui, não é isso? Se a gente que é cego mesmo, obtuso. Está colocado aqui, eu só estou, como ele fala, papagaio de pirata. Exato. É isso aí. Vamos lá, Elisa. Eu estava lendo aqui umas passagens aqui desse livro aqui, Vampirismo, do Herculano Pires. Aí ele está falando no livro que se chama O Homem Medíocre. É isso aí, o que o Jorge está falando. Esse livro, O Homem Medíocre, fala exatamente sobre o nosso comportamento moral, né, e social. Vamos lá. Damos no momento o de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sentimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. A gente dá o que tem no momento, né? É o máximo que nós podemos dar realmente. E o que é interessante é que a gente só dá o que tem, tá? Nós não podemos dar o que nós não temos, principalmente na área moral, nessa área aí. Tá? Então, nós somos muito limitados ainda. Nós podemos fazer alguma colocação pela nossa falta de experiência. Eu estou rindo aqui porque eu falei do mensageiro. Eu acho que não é o Monteiro, era o Monteiro. O Monteiro ele era empresário e tudo mais, ele ia para o centro espírita para conversar e aprendia para botar. Era agitador. Era agitador, era ele mesmo. Tinha um também. Sou Roberto. Porque pela nossa falta de experiência, né? Todos nós temos essa falta de experiência, mesmo mesmo que durante muito tempo como espírita, qualquer coisa que se possa dizer, às vezes pode desvirtuar tudo um trabalho que já foi feito ou que poderíamos fazer. A gente precisa ter muito cuidado realmente com isso, ser muito consciente naquilo que vamos orientar, naquilo que vamos dizer, para não estragar, para não piorar mais uma situação, né?
Isso aí. Aí nós vamos, daqui a pouco, falar de novo sobre isso, mas é que vamos cair agora, nisso que ele está falando, naquela questão: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Excluí-vos, eis o segundo. Geralmente, para nós, é mais fácil começar pelo segundo. Tá? Mas o segundo requer muito esforço, que através do segundo nós vamos chegar no primeiro, amai-vos. Isso aí é um detalhe, né? A pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que a gente já falou 10 mil vezes, né? Sobre a questão do progresso intelectual, né? Em geral, o progresso moral. Chega, né? Então, nosso domínio, nosso limite é que nós temos que procurar ampliar sempre. E não vai ser através de osmose, de metabolização, que a gente vai aprender nada. É ler, é estudar, é procurar ver as coisas boas de tudo, procurar ampliar esse nosso campo de ação. Visual, intelectual, auditivo, tudo, todas as áreas. Para ter realmente conhecimento para tratar com uma pessoa que nós também, não vou falar que nós temos grandes coisas não, bem-aventurados os aflitos, nós também estamos nesse rolo aí dos aflitos, né? Só que nós já queremos ser consolados, e a maioria desses estão perdidos. Eles querem ser consolados, mas não sabem nem como. Olha a responsabilidade nossa. Só que tem um limite para nós, lógico, nosso limite está nesse nosso... Tá? E a partir daí os espíritos que são bem acima de nós vão trabalhar. Mas nós sempre somos aproveitados. Então, vamos melhorar nossas aquisições, fala aqui, no domínio do conhecimento. Mas, Afrânio, quando esses espíritos eles entram numa casa espírita, eles já estão querendo ajuda, né? Já estão cansados, né? Exatamente. E às vezes eles já foram ajudados até no plano espiritual. É uma pergunta que a gente sempre se faz. Antes da doutrina espírita, onde havia essas reuniões mediúnicas? Onde esses espíritos estavam tratados? Cara, já imaginou? Jesus imaginando, meu Deus, tem que botar logo essa doutrina, tem que esperar 1800 anos ainda para fazer mesa mediúnica para espírito sofredor. Não, sempre teve esse trabalho no plano espiritual. Sempre houve. Geralmente os espíritos já têm um início de tratamento lá. Eles vêm até nós já para uma questão de fluidos, tá? De absorção de fluidos, de realmente se sentir mais à vontade através das nossas energias, também animalizadas, tá? Para eles se sentam mais à vontade, para, assim, digamos, uma fase terminal do tratamento. O tratamento começa lá no outro lado, lá em cima, lá embaixo, seja onde for, para até chegar a nós. O espírito, não são todos, não. Alguns chegam até nós, são espíritos já mais tranquilos, mas aqueles, né, mais fortes mesmo, mais difíceis, eles começam o tratamento lá, para depois vir para cá. Só ler o livro Libertação, o Gregório. Podia pegar o Gregório do jeito que ele estava lá embaixo, trazer para uma mesa mediúnica, não tinha condições. Depois, se conseguiram tirar ele lá de baixo, né? A mamãe veio, meu filho, botou ele no colo e já tranquilizou. Mas foi um trabalho, lá no livro parece que foi de uma semana, né? Mas nós não sabemos quanto tempo foi que a turma, né? O André Luiz, o Google, o pessoal, demorou para retirar o Gregório das trevas. Mas o tratamento já começou lá. Continuou, depois eu não sei o que é que houve, né? Mas a gente vê que o tratamento começa lá. Onde quer que seja, né? Os espíritos superiores estão atentos. O Gregório deu um sinal de enfado. Estava meio enjoado da crueldade do mal. Um sinalzinho que ele deu. A mãe dele lá no alto, a Matilde, que é um espírito já de uma certa posição, não podia chegar até ele, que ela já está num nível muito... Fez ela, pediu ajuda do Gúbio. E o Gúbio pegou outros espíritos a mais abaixo dele, que é o André Luiz e acho que é o Hilário, né? E vamos embora lá embaixo. Vamos trabalhar. A história todinha do livro é essa aí, a libertação. Certo? Então, entendeu, Consuelo? Entendi. Começa lá. Aqui nós somos a saída, a porta dos fundos.
A nossa participação é importantíssima. Estou falando que não é não, tá? Senão não haveria. É porque deve ser muito cansativo. Deve ser muito cansativo para um espírito, que nem esse do nós estamos lendo agora, do que morreu, né, que foi assassinado, ficar, né, ad eterno parado ali, esperando, né, para dar mais vibrações para o outro. Quer dizer, isso cansa, né? Esse mal cansa também, né? Não? O mal cansa. Veja bem, o bem é criação de Deus. O mal é infinito. O mal não, é criação nossa, tem fim. A gente cansa de fazer o mal. Uma hora... Eu escutei o Haroldo falando, né, que é uma coisa temporária, né? O mal é temporário. O mal é temporário. Apesar que tem espíritos que ficam milhões de anos aí no mal, mas um dia são transportados de planeta para planeta, né? Ficam fazendo viagens intergalácticas, mas um dia eles enjoam disso. Tá? Vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos embora. Olhou para a grande porta próxima e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas, e o prestimoso mentor prosseguiu. Quer falar alguma coisa, Fran? Não, pode continuar. Lembra-te de prosseguir? Sim, sim, recordava-me de modo vago. Fez-se em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porquanto a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina. Vocês me desculpam, eu não pesquisei isso aí, tá? Realmente tinha que ter pesquisado para a gente saber o que é mais ou menos, né? Mas foram grandes pesquisadores do passado, e vai falar aqui sobre de perseguir, tá? O que ele fez, tá? Ele de perseguir teve uma criação, assim, uma criação não, ele não criou, ele descobriu, né, através de experiência, uma coisa muito interessante, que hoje nós sabemos muito sobre isso, fazemos isso, principalmente a mamãe grávida faz muito isso aí. Tá? Tudo foi, veja bem, isso foi coisa de 200 anos atrás que já começou essas pesquisas e essas, né, descobertas, digamos assim. Vamos lá? Tornou Calderaro solícito. Depois de seguir, foi um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente no outro estado consciencial que não o comum. O que a gente está fazendo aqui é uma analogia dessa questão que eles estão vendo aí, tá? O espírito desencarnado e em cima do encarnado, justamente nessa hora em que ele não está em vigília, está no sono. É o que nós estamos estudando no livro dos espíritos, né? Ele está se emancipando da alma e quer sair fora e o outro está lá. E ele com medo, que está falando lá atrás, né? Então, ele está falando sobre essa questão, que nós, é uma coisa que nós podemos aproveitar. E aproveita-se, né? Geralmente, muita mamãe faz isso quando está grávida ou está com seu filho pequeno. Ele dorme, né? Vai lá ao lado da cama conversar, né? É muito importante isso mesmo. Muito importante. Vamos lá, Elis? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgia nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Vamos lá. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis.
O que está acontecendo aí é o que eu digo perseguir, né? Trouxe para a gente. E o que acontece todos os dias é o nosso estudo aí de emancipação da alma. Todos os dias nós somos desligados do corpo, né? E várias vezes, quantas vezes nós também, né? E ele está falando uma coisa aqui, adormece sob a influência magnética. Isso que é muito interessante. Às vezes nós estamos até com a dificuldade ali de ter um sono mais tranquilo para poder realizar esse desprendimento. E os espíritos amigos vêm nos dar um passe longitudinal, né, Elisa? Esse passe longitudinal é o passe que faz tudo. Né? É o passe bombril, mil utilidades. Tudo que é livro de espírito que eu pego do André Luiz tem o tal do longitudinal. Para matar, para viver, para adormecer, para acordar. Meu Deus do céu. Tenho até medo, né? Vamos lá. No mundo maior, lá, a Antonina não recebeu um passe desse? Ela queria se suicidar? Então, em tudo que é lugar, tu vai ver o passe, esse momento é terra e céu, né? Longitudinal. No livro O Deus da Vida Eterna, um monte de desencarne, né? O cara tá passando mal, passe longitudinal. Ficou bom, aí a família vai embora. Longitudinal mata o cara. E é matador o passe também, viu? Passe mesmo. Não, o perigo é a gente ler esses livros e essas coisas e achar que a gente deve dar o passo longitudinal. A gente não tem ideia do que fazer direito, né? Então a gente pode fazer uma besteira muito grande. Vou matar alguém aí ou eu sendo processado? Brincadeira, gente. Quem sente, tal, eu não vejo nada demais fazer. Eu não sinto nada que só bota a minha mão. Mas tem gente que sente, sim, que está vendo. Aí é outra história, né? Mas, assim, para os caras, assim, com a mediunidade tipo porta, parede, né? Que não sente nada, tem que ser só mãozinha aqui. Não vou ficar inventando uma coisa que eu não... Né? Não sente. Exato. Eles vão lá, eles vão direto e rompem o centro de força. Não é porque o camarada já está pendurado mesmo, vai lá e pronto. Mata o cara. Desencarna esse cara aí logo. Vamos lá, Elisa. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Já que os dois estão fora do corpo, não é desencarnador que está fora do corpo, a luz, vamos aparecer para os caras, vamos nos materializar aí para os caras, vamos baixar nossas vibrações. O cara é teimoso. Antes o Caldeirão falou, calma, não é por aí. Continua ele tentando de novo. O cara é teimoso. Ele, além de curioso, é teimoso. Né? Sei não. Vamos lá. Agora vamos ver o que o Caldeirão vai falar de novo para ele. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Acrescentou o instrutor tranquilamente. Vamos lá. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quando possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Olha só que ele bota. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível. Né? Totalmente não. Aí volta aquele negócio, dentro da possibilidade de cada um de nós. Agora, com o amor, né? Esse sim, vai alcançar as causas lá dentro. Esse próximo capítulo é muito bonito nisso, que é sobre isso aqui, tá? Essa irmã Cipriana aí não é brincadeira, não. Só em ler eu já tomei um passe. Vamos lá. Que não adianta você atenuar o efeito se você não extirpar a causa. Porque o efeito vai continuar existindo, né? É verdade. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós, ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Porque, veja bem, ainda não começou a Cipriana, não? Tá? Mas veja bem, nós vamos falar, o caso do André Luiz e o Caldeirão, está valendo para nós isso aqui. Nós vamos falar, né, realmente pegar os efeitos, tentar consertar através dos efeitos a causa, mas quem consegue ir lá no cerne do problema,
não é isso? E lá atrás, mesmo onde começa tudo, e faz, como é que se fala assim, passa sentimentos no falar, no olhar, até na própria presença, para mexer dentro da pessoa. O Chico Xavier, quem viu o Chico Xavier, quem conheceu o Chico Xavier, eu não conheci, não assim, teve próximo, todo mundo teve próximo, isso quando chegava próximo do Chico, era muito emocionante, chorava, isso e aquilo, né? Tinha, assim, realmente, reações diversas, porque a própria presença do Chico, o que ele exalava, as vibrações dele, os fluidos que ele exalava, mexiam com o nosso íntimo. Ele era fácil conversar com um espírito sofredor, era muito fácil para ele, porque ele não falava com a boca, ele falava com o coração. É isso que Caldeirão está tentando passar para o André Luiz, e nós vamos ver já já. Realmente, lógico que nós não estamos ainda nesse ponto, nós vamos chegar lá. Veja bem, estou falando nós, falando por mim, tá? Desculpa aí se já tem alguém assim, de repente a Elisa, a Lourdinha, prima, a Consuelo, está tudo nesse ponto aí. A Anice, que está caladinha aí também, né? Não sei, tá? Parabéns para vocês. Eu estou falando de mim. Brincadeira, hein? Vamos lá. Nesse momento, alguém assomou a porta de entrada. Era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meio e enternecedor. Curvei-me, comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido: é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. Se Calderaro, André Luiz, não vou nem falar nisso. Se Calderaro ainda não conseguiu isso, imagine nós. Não vou falar do André Luiz, não, porque o André Luiz, né, agora pode ser que esteja melhor, que isso aqui já tenha acontecido há mais de 60 anos, ou 70 anos atrás. Né? Como diz o nosso amigo lá, o Marco Aurélio, nós estamos num miserê muito bravo, viu? Miserê tremendo, né? Porque se o Calderaro está longe disso... Nós estamos roendo o osso da nossa própria canela. Por aí. Né? Então, que nem cachorro, correndo atrás do rabo o tempo todo. É do rabo. Exatamente. Bom, vamos começar agora o capítulo 5, e o nome está lá, o poder do amor. Nós vamos ver com o espírito, logicamente que com passados séculos, milênios, trabalhou para chegar onde está, como que esse espírito consegue atingir o íntimo de um outro espírito, né? Consegue realmente realizar coisas que, né? É a cura através do amor. Não houve remédios aí, não houve analgésicos, né? Antibióticos, os antes, né? Não. É uma coisa bem simples que ela vai fazer, mas porque isso custou a ela, talvez, quantos milênios? Quantas noites mal dormidas, quantos problemas a resolver, quantas lutas, né? Tá aí, o poder do amor. Vamos lá, Elisa? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Bom, então vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que diz assim: a mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: felicito pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou: como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Essa pergunta aí
tem a ver até com ela, que nós comentamos aqui agora, né? Como chegar a ela sem passar pelo princípio, pelas lutas, né? Né? Adquirir todo esse cabedal, como atingiríamos o fim. Quer dizer, ela também não é que ela atingiu o fim, mas ela está num nível tão acima de nós, mas ela reconhece. O velho ditado chinês, né? Ninguém anda uma milha se não der o primeiro passo. Nós estamos dando os nossos primeiros passos aí. Nós queremos alcançar essa milha, andar essa milha. Ela já andou, mas ela reconhece que há um esforço muito grande também, que nós falamos aqui agora, ainda há pouco. O que nós fazemos, a reunião mediúnica, a mesa mediúnica, é de muita importância. Às vezes, nós estamos no final de um tratamento, às vezes não, está no meio. E aquela passagem lá na mesa, mesmo que os esclarecimentos talvez não tenham sido muito acontecidos, mas preparou o espírito para este momento, para chegar, né, lá no alto, ter digamos, vou falar doutrinação, não vamos falar o quê? Um esclarecimento mais, né? E, conforme o Caldeirão falou, alcançar o íntimo desse espírito. Como o Calderaro falou aqui atrás. No momento, o de que dispomos isto é, intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. A gente dá aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem no momento, né? Isso aí. Alguém quer falar algo? E antes da gente atingir o topo, a gente tem que ir subindo a escada devagar para não tropeçar. É isso aí. E olha que tropeçar é comigo, hein? Não, pelo amor de Deus, você passou. Isso passou. Eu achei aqui, quando ela falou assim, como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem um poder de amor muito grande. Aqui começa a demonstração do poder de amor dela. A consideração com a atividade que o Calderaro desempenhou até agora, né? E o fato dela encarar isso com um reconhecimento nobre. É isso aí. Porque a gente... Fala, já. Não, conclua aí, depois eu falo. Eu ia falar da Cipriana, um pequeno detalhe. Pode falar? Pode, depois eu falo o que eu falo. Você mesmo falou há poucos minutos aí da mãe para com a criança, né? Para com o filho, já fazendo o trabalho, o sentimento que a mãe tem, que é o amor real. E para a gente conseguir isso aqui, a gente tem que identificar, né, o outro como se fosse nosso filho. Porque essa Cipriana aí, se eu não me engano, se eu não estiver errado, não sei se é dos painéis, ou se é da trilha, eu não me lembro. Ela foi rainha lá para o lado da Holanda, aquelas guerras saxônicas, esses negócios, e o filho veio parar aqui, reencarnou, se eu não me engano, aqui no Brasil, ela veio ser escrava aqui no Brasil, e ela aceitou esse gênero de provação, porque o marido e os filhos estavam atolados até o pescoço. Se eu não me engano, algo assim. Foi por isso que ela disse isso aí, né? Com relação, a gente não chega... Como é que é o fim? Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Não passar pelo princípio. Porque ela desenvolveu bastante isso, foi aqui no Brasil. Ela reencarnada lá até na Bahia. E dizem que o Dr. Bezerra de Menezes teve um dedinho de participação na assistência, no auxílio a ela. Tá? Lembra que o pessoal fala muito, o Dr. Bezerra de Menezes se manifestou no terreiro bandista e tal. É um desses livros aí. É aquele mesmo livro de Loucura e Obsessão que nós falamos semana passada. Já. É loucura? Eu não consigo ver. E o outro livro que eu tentei me lembrar o nome é aquele que o Dr. Bezerra armou um acampamento na Praça 11 do Carnaval, nos bastidores da loucura. Quer dizer, eu tenho... Da loucura não, da obsessão, desculpe. Está até ali. Peraí, nas bastidores não. Nas fronteiras da loucura. Nas fronteiras da loucura. É esses livros. É tanta loucura. Virando louco.
Minha mente já não está mais... A gente vai pegar. Nas fronteiras da loucura, tá aqui, ó. Não É, acredito da que a loucura. Elisa leu o livro. A estante da Elisa, Essa automatizada. estante da Elisa é invejável. Automatizada, tem tudo. Eu sei, Não é ter tudo, Afrônia. Ela falar no livro, o livro ele aparece assim, Ele se materializa. aperta o botãozinho, ele surge. Então, voltando até o assunto, veja bem, isso aí é um assunto, né, para um papo filosófico, como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio. Né? Isso aí mostra também a evolução do espírito. E isso aí é autoajuda. Uma frase dessa aí, ouvir isso, ler isso, que nós estamos... É autoajuda, é aquele negócio para levantar a nossa autoestima. As dificuldades, no princípio, vão ser grandes. Mas para aquele que atingiu o fim, é como Kardec coloca no livro a gente sobre aquela questão daquele que subiu a montanha, que passou por vales, por buracos, né, por paredes lisas. Né? Quando chega lá em cima, que ele olha para baixo, ele já sabe todo o percurso, né, as dificuldades do percurso, e aquele que está subindo ele já sabe o que vai acontecer com aquele que está subindo. Está no livro A Gênesis, capítulo 17, se não me engano. Ou 17. Então, é o que a Cipriana está falando aqui. Né? Isso é uma questão para a gente nunca desistir. Porque esse começo, esse princípio, ele tem que existir e nem sempre é fácil. Né? O que eu ia falar sobre essa questão também de atingir o fim sem passar pelo princípio é uma história antiga. Eu acho que já tem uns 30 anos que eu tenho mais ou menos esse casado. Eu já morava aqui, sobre os garis. Na minha infância, eu ouvi muito, se tu não estudar, tu vai ser gari. Tu toma cuidado, senão tu vai ser lixeiro. E havia um certo assim, preconceito e desrespeito a essa profissão. Até que um dia, não esqueço, eles resolveram fazer uma greve. Quem se lembra dessa greve? Há mais de uns 30 anos atrás, mais ou menos, que a cidade ficou entulhada de lixo. Não tem a cidade, não. Olha, a partir desse momento, nós vimos, quem falava isso principalmente, tá? Que eu lembro disso. Lembra, né, dona Luz? Centro da cidade estava nojento de mosca. Hã? Oi? O centro da cidade estava cheio de mosca e lixo entulhado. Horrível. Foram só 3 ou 4 dias que parou tudo. Nem um caminhão, nada. Hospital cheio de lixo. Ruas. Eu me lembro muito bem disso. Que aí nós aprendemos com aquilo. Foi uma lição, tá? Para a gente ver que todo trabalho é digno. Ou seja, quem está no princípio, que parece ser o princípio, tá? Também é o que a Cipriana está dando aqui, está dando valor, que tem seu valor, e muito valor. Porque se não há esse princípio, também não ia haver o fim. Tá? É uma coisa para a gente ficar... Olha, acabou a hora disso, falando desse princípio. Né? Essa semana que, na próxima aula, nós vamos voltar ao começo do capítulo? Né? Porque aí a gente vai... Né? São 8h27, aí vamos ver vários assuntos aqui. Acho que é melhor, não sei, querem continuar mais um pouco, mas a gente vai parar no meio de algum assunto. Só falta 3 minutos, Fran. Então você está poupando tempo a esse extremo? Não, estou dizendo. Só faltam 3 minutos para acabar o estudo. Vai continuar? É isso que eu estou falando. Que esse próximo parágrafo aí, do Calderado falar, nós vamos voltar ao assunto do espírito mais e instruí-los. E vamos aprofundar um pouquinho esse assunto também. Tá? A única coisa que dava tempo de eu ler agora, para reflexão, é: ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Exatamente. É exatamente onde nós vamos fazer o comentário. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-los, eis o segundo. Então nós vamos falar sobre isso semana que vem, porque senão a gente vai aprofundar e não vai dar tempo. 2 minutos não dá tempo para falar sobre isso. Vocês falam muito, gente. O problema é esse.
É semana que vem, mas semana que vem não é. Não, não é semana que vem, não. É daqui a 15 dias. Que tá. pena, né? Que pena. Mas eu penso que semana que vem é o Evangelho de Mateus. Que legal. Né? Ele é volúvel. No mundo maior agora está 13 de agosto. Então vamos começar o capítulo 5, tá, gente? De novo, tá? Não vamos falar mais sobre atingir o fim, tem que passar pelo princípio, de jeito nenhum, para dar continuidade. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só Elise e Dona Lourdes que falou da parte feminina do estudo. As outras mulheres... Consuelo, desculpe, Consuelo também. As outras se calaram. Marli, Nice, Prima e Carol. Carol, até quarta-feira que vem, não case, tá? Que eu vou precisar de uma pessoa solteira nesse estudo. Tá bom. Casa quinta-feira que vem. Ela consente. Nós ficamos quietinha porque quem fala consente, entendeu? Então a gente está concordando com tudo que está sendo dito. É por isso. Carol, você faz o seguinte: se você casar, você separa e depois da aula você junta de novo. Tá bom. Não esconde da gente, esconde, não precisa ninguém saber, mas depois dá uma festa, aí chama a gente. A festa eu quero ir, presencial. Já pode desligar, né? Pode desligar ou vai fazer a prece? Já foi gravada a prece no início, não foi? Foi. Tô tentando. Gente, ninguém mais comenta nada.